Estamos aqui ao vivo com o meu querido amigo, pai Fábio Vert, da Umbanda na Austrália. Dou meu bom dia, meu boa tarde, boa noite, porque estamos fazendo um vivo ao vídeo, mas eu estou aqui em Lisboa e o pai Fábio Vert está na Austrália e também esse vídeo será gravado posteriormente para que nós coloquemos no nosso canal do Despertar Espiritual. Para aqueles que estão aí assistindo a nossa live, e para aqueles que vão ver o nosso vídeo posteriormente, o canal espiritual foi criado por mim, Thales Fonseca, Babai Falanã, dele aqui, algum dele é de Alabi, como um canal, um ponto de encontro para as pessoas que queriam ou que querem encontrar sua verdadeira espiritualidade, seja ela através de um processo religioso, ou seja ela fora dos laços da religião. Então, eu fiz esse canal, mesmo sendo um religioso, não para falar de religião, mas para falar de espiritualidade. E aí eu resolvi convidar uma das pessoas que eu mais admiro por ter uma espiritualidade verdadeira. Ele é um religioso também como eu, é um sacerdote, um bandista de mão cheia, mas, além disso, ele é uma pessoa a quem eu muito admiro pela espiritualidade e não só pela religião. Então, o Fábio Vert, ele levou a Umbanda para a Austrália, ele tem uma casa de Umbanda ativa, que ele já vai falar sobre a casa dele em breve, e é uma pessoa que a gente tem um contato, assim, não diria semanal, né, porque ele é muito ocupado, ao qual eu já agradeço dele ter disponibilizado um tempo na escala dele, que está muito corrida, mas a gente tem um contato, vez por outra a gente conversa, eu aprecio muito o trabalho dele, estou sempre compartilhando os posts dele, tanto na minha página, né, de tanto quanto na página de Umbanda, e é uma pessoa que eu admiro pela pessoa dele. E eu acho que o canal é sobre isso, como a gente se tornar melhores pessoas e como a gente despertar para o melhor que a gente tem dentro de nós. Bom, agora que eu já fiz essa introdução sobre o porquê da live e do vídeo, eu gostaria de passar a palavra para o meu querido amigo, pai Fábio Vert, para você falar um pouquinho sobre como que iniciou a sua jornada na espiritualidade, na religiosidade também, e falar sobre a sua casa e tudo mais que você quiser. A palavra está contigo. Seja bem-vindo. Obrigado, irmão. É uma honra, primeiro de tudo, né, estar aqui fazendo parte, engrossando esse time que já participou da lives aí contigo e foram pessoas de peso, na qual eu estou muito longe de alcançar eles, né, mas enfim, eu tenho uma mútua admiração por ti, pelo teu trabalho. E quero dar bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente está aí espalhado pelo mundo, né? Tu está em Lisboa, eu estou aqui na Austrália, já é 8h30 da noite, e o dia está recém começando no Brasil, na Europa já é de tarde, então essa loucura de fuso horário aí. Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Né? Então, bom, eu sou o Fábio, sou dirigente da casa de Umbanda Pai Pedro, aquela que foi fundada aqui em Perth, na Austrália, há 8 anos atrás já. Já vai fazer 10 que eu estou aqui na Austrália. E eu comecei na Umbanda lá em 2005, engatinhando ainda na Umbanda, né? Numa casa de Umbanda que se chamava de Umbanda Esotérica. Lá a gente fez o curso de desenvolvimento mediúnico, fez a preparação sacerdotal e trabalhamos lá até a minha vinda para a Austrália. Chegando aqui, nada parecido com Umbanda, nada parecido com nada que a gente tem no Brasil. Tu já deve conhecer muito bem essa história. E aí então surgiu a missão de abrir uma casa aqui. E com a ajuda dos guias, hoje a gente está nesse espaço físico aqui e, enfim, atendendo a comunidade brasileira, atendendo alguns australianos. E a vida que segue, meu irmão. A gente, né, entre trancos e barrancos, a gente consegue superar as dificuldades e estamos aqui conseguindo levantar a bandeira conforme a nossa missão. Muito bem. E o motivo pelo qual eu te convidei, Fábio, para a gente ter um bate-papo informal aqui, peço desculpa até os... A internet um pouquinho travada agora, porque a gente está fazendo a live na live aí, mas continuem nos acompanhando. Se der uma travadinha, a gente para, continua.
E o motivo pelo qual eu te convidei aqui é para que você faça uma visão de espiritualidade e no seu conceito, qual a diferença, né, entre religiosidade, espiritualidade e o que é importante para você dentro da espiritualidade. Então, meu irmão, existe uma grande diferença entre a religiosidade e a espiritualidade. E isso é preciso ficar muito bem claro para nós, umbandistas, e para todos os religiosos em geral, na verdade. Né? A religiosidade é aquele conjunto de regras, né, que a gente segue, né, que é a porta de entrada para a espiritualidade. Eu acho que a espiritualidade é tudo aquilo que te liberta, que te deixa livre, que te deixa leve, que te deixa solto, que te deixa fortalecido, né? E a religião, no caso, é justamente aquelas regras que te levam a isso. Esse é o meu, assim, basicamente, muito basicamente, explicando o meu entendimento sobre isso. Né? E eu acho que a gente sempre tem que mirar na espiritualidade e usar a sua religiosidade para chegar até lá. Na minha vivência aí dentro da Umbanda, né, eu vejo que às vezes a gente, até com boa intenção, porque a gente quer fazer o bem, a gente quer prestar caridade, a gente quer ajudar, mas às vezes a gente se perde, na minha experiência, a gente se perde um pouco na rotina do dia a dia e acaba, às vezes, não tendo até tempo, porque a gente tem que cuidar também de uma família, a gente tem que trabalhar, dar Umbanda no meu centro, assim como no seu, a gente não cobra por nada, absolutamente nada, zero da Umbanda, é gratuito. Então, a gente tem uma família para cuidar, a gente tem saúde para cuidar, a gente tem documentação para fazer, a gente tem que trabalhar, a gente tem uma série de coisas e às vezes a gente acaba se perdendo e se preocupa, pelo menos na minha vivência, muito com o fazer corretamente o ritual. A gente se preocupa, às vezes, muito em ajudar o próximo nas necessidades mais urgentes, que eu acho que é importante, obviamente, que a Umbanda tem uma missão assistencialista muito importante, né, de socorrer as necessidades emergenciais das pessoas. A gente, às vezes, por um momento ou outro, a gente acaba também pecando em não ter um momento de maior reflexão. Na minha casa, para evitar que isso acontecesse, eu passei a fazer palestras, né? Palestras sobre, não só sobre a Umbanda, sobre a doutrina, sobre a religião, o movimento religioso, mas também sobre a espiritualidade por trás da Umbanda, né? Então, essa foi a forma que eu encontrei na época de fazer as pessoas saírem um pouquinho da rotina de terreiro, que é muito importante, como os passes, as consultas, né, as sessões de caridade, mas que elas voltassem um pouquinho para a reflexão, voltassem um pouquinho para dentro. Então, eu fazia bate-papos com os membros do meu grupo, abria esses bate-papos também para a assistência antes das sessões, então eu não marcava isso num dia separado, porque tem muita gente que não pode vir, eu atrasava a sessão um pouquinho, e uma hora antes eu fazia um bate-papo, uma palestra, e eu interagia com as pessoas. Eu deixava as pessoas conversarem comigo, falarem, esclarecerem as suas dúvidas sobre espiritualidade, sobre o porquê dos arquétipos, das formas de apresentação, né? Caboclo, Preto Velho, Criança, Exu e tantas outras que existem. E o que estava por trás daquilo tudo. Então, a minha forma de causar esse despertar espiritual das pessoas que seguem ou seguiam, né? Porque eu já tenho casa aberta aí, comando há 13 anos, né? Completei em dezembro passado. Mas a minha forma de fazer com que esses seguidores, esses aliados, esses irmãos, né? Vamos dizer acompanhantes, né? Porque seguidores parece que eu estou à frente. Então, são pessoas que caminham ao meu lado. Então, fazer com que meus rumo ao despertar espiritual através da Umbanda fizessem uma reflexão dos porquês atrás dos arquétipos, dos porquês atrás da caridade, né? O próprio Caboclo Mirim, citando aqui, né, a minha vertente de Umbanda, ele fala muito que a
vamos saber do que é. Então, isso não quer dizer que a gente não vai fazer caridade. Pelo amor de Deus, Caboclo Mirim foi a entidade que mais fez caridade. Mas o que ele quer dizer com isso é que primeiro nós temos que nos descobrirmos. Primeiro é preciso um despertar interno para que aí sim a gente possa ajudar o próximo. Com certeza. Quando ela começa por si própria. Então, essas palestras faziam esse processo de reflexão. Não, Quer adicionar alguma coisa? Não, eu acho eu acho que a base para poder ajudar outra pessoa é quando a gente está forte, né? Espiritualmente, materialmente, financeiramente, o que seja o que for, qualquer lado que a gente vai ajudar alguém, a gente tem que estar forte, né? Então não adianta a gente querer dar um conselho para alguém, sendo que a minha vida está cheia de problema, ou então como é que eu vou ajudar alguém espiritualmente falando se eu estou cheio de obsessor comigo mesmo? Então é uma coisa e eu não tenho consciência disso, que é o pior ainda, né? É cego guiando cego, né? É cego que não sabe para onde é que vai, querendo sei lá o que, entendeu? E infelizmente na nossa religião hoje está cheio disso, né? Está cheio de gente que não se formou em nada ainda e quer abrir casa, e, enfim, coisas que atrapalham, né? Que sujam o nome da nossa religião. Eu concordo plenamente. Eu faço aqui também, antes das giras acontecerem, ali uns 15, 20 minutos, explicando como é que vai ser a gira, o porquê daqueles arquétipos, o que representa aquilo ali, o que se pede e o que se espelha aquela entidade para a gente poder seguir os passos deles, né? Porque não adianta eu ter um personagem Zé Pilintra, ter um personagem Exu, ter um personagem Pombagira e usar aquilo ali como simplesmente uma personagem, sendo que esquecem o motivo que está por trás daquilo ali, que tá o porquê que tem aquilo ali, né? Então eu compartilho da mesma linha de pensamento de que o poder é da pessoa, né? A pessoa tem o destino nas suas mãos, então use as ferramentas que a Umbanda tá disponibilizando para que consiga alcançar o seu objetivo, ou passar por aquela dificuldade, ou enfim, qual for o seu motivo de estar no terreiro aquele dia. E eu acho que tem uma questão também interessante para a gente que realmente quer ajudar o próximo, né? É que além de primeiro a gente ter que ajudar nós mesmos, nós temos que libertar o próximo da necessidade futura de ajuda. É não criar dependência, porque todos nós podemos passar um momento difícil na vida e passamos e passaremos muito. É importante falar isso. Eu me coloco como um ser humano. O sacerdote não é melhor do que ninguém. E sabe, meu irmão, que agora quando a gente retornou aos trabalhos, há 2 semanas atrás, um australiano que conheceu a Umbanda na Holanda, conheceu um grupo de brasileiros que eu não sei, eu não entrei em detalhes ainda com ele, mas ele conheceu a Umbanda, ele aprendeu o que era, ele viu o que era uma incorporação, ele tomou um passo com o caboclo e ficou encantado com aquilo lá. Não era um centro de Umbanda, mas ele teve contato com a Umbanda. E aí ele veio para a Austrália, ele mora aqui na Austrália, veio aqui para a Austrália, procurou a Umbanda na Austrália, achou a gente na mesma cidade que a gente mora, a 15 minutos aqui da minha casa, e ele veio agora, depois quando a gente reabriu, depois dessa pandemia aí, ele veio e eu falei para ele, eu estou na Umbanda, eu continuo na Umbanda porque eu não preciso mais da Umbanda. Entendeu? Eu faço parte disso aqui, eu tô aqui porque eu gosto, porque eu amo estar aqui, mas eu não preciso estar aqui. Entendeu? Eu não preciso... se eu quisesse... é assim, o que eu quero te dizer? É que eu tenho tal liberdade, eu tenho tamanha liberdade, eu sei o que eu sou, que eu não tenho nada que me prenda a isso. Entendeu? E o que eu faço é por amor, por querer ajudar, por querer ser um meio de comunicação dos guias, por eu querer chegar no final da gira e a pessoa me abraçar e dizer, nossa, as palavras que eu ouvi hoje realmente fizeram sentido, vai mudar minha vida. E é esse que é o combustível que nos mantém fazendo isso.
Que graça teria eu ficar aqui, trabalhos e trabalhos e mais trabalhos, e uma coisa que tem que estar sempre se alimentando e sempre e vendendo aquele terrorismo de que existe alguém te perseguindo e que tem alguém que está fazendo trabalho contra ti, que tem muito olho gordo em cima de ti. Tipo, eu crio reféns, eu crio... como é que fala? Eu crio dependentes, né? E o que as entidades nos ensinam é justamente o contrário: seja livre, né? Seja livre dessas amarras que te prendem no mundo material, seja livre de ódio, inveja, de orgulho, do que for. E é justamente isso, assim, quando a gente se olha para dentro de si e vê que uma pessoa tem o seu atraso porque ela quer, é, quando eu digo assim, o que ela quer, por quê? Porque ela não sai daquele ciclo de maledicência, de pensamento negativo, de rogar praga para o outro, de colocar o olho gordo em cima do outro. E, tipo, a gente fala assim, muda, recomeça, dá uma chance, perdoa. Quão bom tu é para não perdoar uma pessoa? Né? E ela continua repetindo e repetindo e repetindo aquilo ali, e acaba que muitas vezes ela fica naquilo ali porque ela quer, né? Ela se alimenta daquilo ali. E uma coisa que eu aprendi, e uma coisa que fez aquele clique, foi um ensinamento do Exu que trabalha comigo, que ele falou assim: o conceito de positivo e negativo é só no plano humano, né? Todas as energias são contrárias ou favoráveis, depende de qual posicionamento tu tá. Entendeu? Então, se eu tô... Perfeito. Eu acho que é interessante, na nossa busca espiritualista, tem que buscar um despertar espiritual, mas também temos uma religiosidade. É importante a gente passar isso para as pessoas que nos acompanham nessa jornada, de que existe algo por trás daquela rotina diária ali. A caridade por si só, e alguns talvez não entendam o que eu vou dizer, mas eu gosto de ser polêmico, né? A caridade por si só, ela pode ser estéril, porque se você der o pão e não ensinar você der o peixe e não ensinar a pessoa a pescar, ela vai passar a vida inteira dependente de você, mesmo que isso seja feito de forma gratuita. Então, nem sempre essa dependência cria. Nós estamos aqui falando de pessoas sérias, de sacerdotes sérios. Não vamos entrar aqui em questões de pessoas mal intencionadas, porque fugiria do tema da live. Mas eu digo assim, sacerdotes sérios, bondosos e às vezes até bem intencionados, dentro da Umbanda, principalmente da Umbanda antiga, que era mais voltada para a liturgia, para a ritualística, para os descarregos, enfim, eles não tinham uma preocupação ferramentas que as pessoas precisavam para se libertar daqueles ciclos de problemas. Eles simplesmente iam lá, resolviam um problema pontual, aí daqui a pouco a pessoa voltava com outro problema pontual, porque como você muito bem falou, ela não conseguia sair dos padrões negativos de pensamento, aí eles iam lá, resolviam aquele problema pontual novamente, e de codependência nociva. E é aí que os sacerdotes de Umbanda, muitos da antiga, entravam em processos obsessivos, muitos perdiam sua saúde cedo demais, muitos acabavam em processos de problemas amorosos. Muitos sacerdotes de Umbanda, às vezes, até tinham problemas de perder sua família, de separar da sua esposa ou do seu marido, porque eles ficavam tão preocupados em fazer a caridade para fora, que acabavam esquecendo que a caridade também existe dentro do lar, para aqueles que têm uma esposa, um filho, um marido. Então, às vezes, por boa intenção, e a gente vai focar nesse aspecto positivo aqui para não ficar uma live pesada, mas por boa intenção também se peca, porque a gente quer tanto ajudar o outro, que a gente esquece que é o outro que tem que se ajudar. E eu tive uma filha de santo que hoje em dia ela está numa casa descendente, que era psicóloga, e ela sempre falava: meu pai, a gente precisa estabelecer boundaries, limites para as pessoas. Existe o trabalho da Umbanda, óbvio que pode haver, de repente, um contato telefônico numa emergência, mas a gente não pode criar uma dependência em que qualquer coisa que a pessoa precisa, ela vai ligar e vai dizer: ai,
3 horas da manhã, eu tive um sonho ruim. O que é isso? Não, a pessoa também tem que ter responsabilidade pelas suas próprias atitudes, pela sua própria doutrina e pelas suas companhias espirituais e pelos seus padrões, porque não adianta nada o pai Fábio Verdes dar uma palestra se a pessoa não está prestando atenção naquilo, porque ela quer muito que a palestra acabe logo para ela começar o ritual. Ai, que e aí acabam perdendo aquele momento de real abertura da mente, que ela poderia ter. Verdade, eu preciso melhorar isso. Não, verdade. A função por trás do pai velho é a sabedoria. A função por trás da criança é a pureza. A função por trás do caboclo é a simplicidade, a fortaleza. Então, ela perde aquilo e ela passa a ser um aspecto externo, porque muitas pessoas ainda não têm condições de ver por trás do véu. Diz-se muito que a Umbanda tem 7 véus, por isso diz que a Umbanda é a senhora da luz velada, né? A senhora dos véus. E conforme a gente vai fazendo o nosso despertar espiritual, esses véus vão sendo levantados, pouco a pouco. Por que pouco a pouco? Porque se todo de uma vez só cegos, ficaremos cegos à luz da Senhora Velada, da nossa maravilhosa Umbanda, porque nós ainda, nenhum de nós ainda tem todas as condições espirituais de enxergar a espiritualidade pura e simples por trás da Umbanda, por trás de todas as religiões e por precisamos de luz, que às vezes são meios materiais, às vezes são de veículos, às vezes religiosos, às vezes não, para que a gente possa entender o nosso real sentido no mundo. Mas isso é importante que haja ajuda dos dois, para que não se crie dependência. E antigamente tinha muito disso, não, o meu caboclo vai resolver a sua vida. O meu preto velho maravilhoso vai fazer um ritual super mega maravilhoso e vai resolver toda a sua vida em uma sessão. O meu Exu, que é o chefe da legião, vai resolver todos os seus problemas amorosos, financeiros, de caráter, de relacionamento, vai matar seus inimigos. E não é assim. Nossa, é um absurdo. Principalmente, com o tempo a gente vai vendo que a mediunidade totalmente inconsciente, que era muito comum lá nos primórdios da Umbanda, foi acabando e hoje em dia ela dá lugar a uma mediunidade mais consciente, em que nós temos um nível de consciência, nós estamos ali paralelo com o guia, e que para que nós não atrapalhemos o trabalho do nosso próprio guia, nós temos que ter uma doutrina. Mas mais importante, nós temos que ter um bom coração e também um despertar, isso pelo menos de um despertar espiritual. Passo a palavra para o amigo. E regras, né? Eu acho que as regras não é óbvio, né? Que as regras rituais se seguem, mas a gente tem que ter certas regras para nós mesmos, para nossa vida, para o respeito para nós, com nossa família, com o nosso corpo, com os nossos pensamentos, né? E aí a gente volta lá no início, né? Quem sois? Quem sou eu? Né? E aí a gente tem que saber se colocar nessa posição e dizer assim, olha, eu sou, no meu caso aqui, Fábio, eu sou apenas o dirigente do centro de Umbanda lá em Perth. Eu não vou resolver a tua vida, né? Eu não sou responsável pelas tuas atitudes, pela consequência do que tu está sofrendo, né? Eu não sou aquele que vai, em um passe de mágica, te trazer a solução para os problemas que vêm se repetindo anos e anos. Não é como tu disse mesmo, não é em uma sessão, em uma baforada do Exu que vai desfazer tudo. Ajuda, mas não é aquilo ali que vai mudar do dia para a noite, né? Então, ele pode... Eu sempre uso esse exemplo, assim, ele pode vir te dar um banho, mas não adianta sair daqui se você atolar na lama de novo, né? Então, e é que nem tu falou, não adianta a gente também querer tirar esses véus e cair direto na luz divina, porque a gente está ali na escuridão ainda, dentro da caverna. Quando a gente sai, é aqui, ó, a gente não consegue nem olhar. A gente bota a mão na cara porque o sol atrapalha.
com o tempo, né, gradualmente a gente vai conseguindo abrir os olhos e conseguindo se acostumar com a luz. E muita gente vai chegar na porta da caverna e vai dizer, não, não quero mais porque tem muita luz me atrapalhando. Né? Prefere ficar lá dentro, né, no escurinho, na sua ignorância, do que fazer esse esforço de, enfim, do despertar que a gente fala, né? E eu acho que a palavra certa é o despertar mesmo. Porque o que é o despertar? A gente está dormindo, né? A gente está ali de olho fechado. E o despertar, ele leva um tempo para acontecer. Né? A gente abre, a gente se espreguiça, a gente abre os olhos, a gente se espreguiça, a gente, né, vê que horas são, olha para o lado, dá aquela bocejada, né? E vai criando coragem para sair da cama. E eu acho que essa é exatamente a palavra certa. A gente É tem verdade, que estar nesse, é verdade. estar Estamos nesse aqui com processo. Daniela, com Meire, com tantas pessoas acompanhando aqui a nossa live. Então, desculpa te interromper aí, é só para dar um abraço para as pessoas que estão entrando e também para as pessoas que depois vão ver o nosso vídeo gravado. A Daniela, ela é Perdão por irmã te de interromper, corrente que deu uma lá. travada. Pode continuar, desculpa. A Daniela é irmã. Eu vi que ela deu um oi aqui agora. Ela é irmã de corrente lá da casa onde eu desenvolvi, onde eu te falei lá que eu entrei. Tanto que quando eu entrei, né, e aí eu vou puxar a orelha dela, ela me olhou assim: o que esse playboyzinho tá começando aqui que nem feijão comeu ainda? Né? E ela é uma irmãzona. Uma irmãzona. A gente acordou de madrugada para ir para a praia, para ir para a cachoeira, né, com o seu Darcy, né, militar, não interessava se era segunda, quarta ou sexta-feira, tinha que faltar serviço para ir, e é porque era dia de homenagem, a gente acordava, estava no terreiro, 4 horas da manhã, e lá a gente ia. Muito sono a gente não dormiu. E eu queria perguntar para você agora um aspecto mais prático, porque muita gente dá um vestindo aí, eu acho legal falar sobre isso. Eu ainda não tive a oportunidade de ir visitar você. Se Deus quiser, no momento que a gente fizer o nosso aprendizado com essa pandemia e tudo isso passar, estarei na Austrália visitando a casa de pai, né? Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho como é praticar Umbanda na Austrália. Então, no começo foi difícil, né? Como tu bem sabe, abrir uma casa no nada é um tanto quanto complicado. Lá no comecinho não existia. Eu sempre falo essa história porque é surreal pensar nisso no Brasil. Porque aqui a gente não tem erva, não tinha erva de defumação, não tem flora, não tem onde comprar vela, não tem absolutamente nada. Então lá no comecinho eu plantava as ervas, ia numa loja de jardinagem que tinha aqui, selecionava as ervas, trazia para casa, plantava, esperava crescer, colhia, moía, secava para ter a erva de defumação, né? E aperfeiçoando estudos, acabei utilizando, vendo no mercado que existiam ervas secas para vender, e aí foi que eu consegui usar esses estudos e esses novos ensinamentos e utilizar, comprar essas ervas secas. Mas, assim, hoje em dia já está tudo estabelecido, já está tudo calmo, já está tudo tranquilo. O bom de praticar Umbanda aqui na Austrália é que a gente não tem aquela pegação de pé que a gente tem no Brasil, né? Aquele preconceito, tanto velado quanto explícito, por a gente estar praticando a nossa fé. E aqui a gente atende basicamente a comunidade brasileira, né? E na parte prática em si, a gente não tem assim oferendas em Campo Santo, porque não é permitido acender vela no mato, né? Mas de qualquer maneira a gente vai uma vez por ano na praia fazer homenagem a Iemanjá, vai de qualquer maneira nas matas em janeiro fazer homenagem a Pai Oxóssi. E, enfim, a gente tem esse calendário de atividades. Né? E o mais gostoso daqui também, que eu acho, é que o corpo mediúnico, cada um é de um lugar do Brasil. Né? Tem de São Paulo, tem do Nordeste, tem do Sul, tem espalhado pelo Brasil inteiro. Então a gente faz uma salada de fruta aqui, que cada um traz um pouquinho da sua realidade,
e a gente consegue botar um temperinho bom nessa comida aqui. Né? Mas basicamente, assim, todo mundo pergunta assim, o que tem de diferente? Não tem muita coisa, não. Assim, é o tambor, é o nosso refletiu a luz divina, é o nosso ritual de abertura, né? É fazer o atendimento ao público de forma gratuita, sempre trabalhando com preto velho, caboclo, exu, pombagira, Zé Pilintra, ciganos, herês. A gente faz de vez em quando uma sessão de cura, né? Pode ser na vibração dos caboclos, pode ser na vibração dos pretos velhos. E a única novidade que não foi assim amplamente divulgada foi a manifestação dos aborígenes, que por não ter fundamentação dentro da Umbanda ainda, né, em qual linha que eles trabalham, porque tem muita gente preocupada com isso, qual é a linha, qual é o ponto riscado, qual é o ponto cantado, que não sei o quê. Não tem isso. Então, por não ter esses fundamentos, é que não foi nada divulgado ainda. Mas já tivemos a honra, assim, deles se manifestarem numa gira nossa. Por mais de uma vez, né, inclusive. E por que não? E por que não? E por que não? A Umbanda está para além das formas, né, meu irmão? Com certeza. E eu acho assim, ó, é uma porta aberta, entendeu? É uma possibilidade. Qual é outra religião? Eu não conheço. Qual é outra religião que tem uma incorporação de espírito que a gente pode falar com ele, assim como é nos moldes da Umbanda? Que seja assim tão aberta e tão pronta para receber os de fora, tanto espiritualmente falando, quanto no nosso plano material. Né? Ou é uma coisa muito secreta, muito velada, tem que ser convidado para participar, tem que fazer ritual disso, daquilo, daquele outro, ou não é dos mesmos moldes da Umbanda. Né? A Umbanda é muito easygoing, né? Muito portas abertas, muito chega que eu te abraço. Né? Não confundamos isso com permissividade. Nem tudo é permitido. Né? Nem tudo pode. Né? Óbvio que a gente tem nossas regras, tem nossas doutrinas e tudo mais. E nem tudo é liberado, assim, vamos fazer o que a gente quiser. E eu acho que tem muita confusão em relação a isso também, né? Mas nos moldes assim, onde a espiritualidade pode se manifestar, na minha ignorância, eu não conheço outra religião que seja tão aberta e tão franca com tudo isso. Interessante que você citou a questão dos aborígenes aí na Austrália, e é um ponto legal da gente citar aqui também na nossa live, sobre isso. A Umbanda, ela é uma religião, né, brasileira com raízes diversas, raízes afro, raízes indígenas, raízes católicas, enfim, orientais, e ela se adaptou à necessidade da coletividade das pessoas do nosso país. Conforme a vai sendo disseminada no mundo, ela precisa também se adaptar às necessidades daquelas coletividades nos países os quais ela está sendo levada, ela está sendo implantada. Então, se existe Umbanda não louvar os ancestrais da terra, por que não proibir a manifestação de aborígenes se eles estão usando daquele veículo para trazer um alento, uma palavra amiga para se... não há por que proibir, não há por que dogmatizar. E é isso, por isso que eu fiz esse canal. A gente possa debater esses temas, debater a espiritualidade fora do dogma, daquela prisão da religião que existe não só na Umbanda, mas como em outras religiões, não a religião em si, mas algumas pessoas que têm a mente limitada e querem dogmatizar tudo. Então, não há por que não poder você ou algum médium seu receber um aborígene. Não tem motivo por que não. Assim como eu estava... morei... vários anos na terra e também me perguntavam, as giras são em inglês, português, e vocês incorporam espíritos, por exemplo, sei lá, de lordes medievais, ou de guerreiros, ou de bruxos, enfim, nós sabemos,
né, que as formas de apresentação dentro da Umbanda são isso. Formas de apresentação. Criança, caboclo, preto velho, Exu, pombogira. Por trás daquilo ali tem um espírito, em essência, tem uma essência por trás daquela forma de se apresentar, que é externa, que é uma aparência, né, que ele plasma no astral, mas por trás daquilo ali tem um espírito. E o espírito não teve só uma encarnação, ele teve várias. Aquele espírito que se apresenta como um preto velho não necessariamente foi um escravo. Então, às vezes, você pode ter um aborígene se apresentando como a linha de um preto velho, você pode ter um aborígene se apresentando na linha de um caboclo, você pode ter um aborígene mais ligado às práticas de pagelança da natividade australiana, que se identifica mais com o trabalho dos Exus. Por que não? Então, isso precisa ser abordado. Nós precisamos respeitar a espiritualidade nossa, e assim fazendo, respeitaremos a espiritualidade do outro, né? Porque isso também é importante abordar, que hoje tem muita guerra, muita briga, muita doutrinação e muita limitação. E eu acho importante também, nós como sacerdotes que estamos levando a Umbanda para outras terras, é a gente não dizer assim, ó, só vai se manifestar se vier no formato caboclo, no formato preto velho, no formato Exu. Né? A gente jamais pode dar condição para um espírito se manifestar. Se ele vem com a intenção de ajudar, com a intenção de ensinar, com a intenção de aprender dentro da nossa religião, como é que eu posso dizer para um espírito aborígene, dizer para ele, não, tu só vai se manifestar se tu der orixá, ponto riscado, ponto cantado, ponto de pai de cabeça e ponto disso, ponto daquilo. Não posso. Ele não é da nossa cultura. Ele encontrou uma porta aberta para chegar aqui e dizer assim, ó, olha, eu posso trabalhar aqui, vocês estão utilizando da minha terra. Eu estou vendo que existe uma oportunidade de eu me manifestar aqui. Eu posso estar curando pessoas, eu posso fazer muito mais, né, ajudando essa egrégora que está aqui. Como é que eu, como sacerdote Fábio, vou dizer assim para ele, não, só vai se manifestar se tiver X, Y ou Z? Eu acho que é um tanto quanto arrogante da nossa parte pensar dessa maneira, né? Como eu falei, a gente não pode que se permita tudo, mas também a gente não pode engessar de uma maneira a ponto de que só a nossa doutrina que está certa. Exatamente. E assim, nós, o dirigente, né, no caso, estamos falando aqui da Umbanda especificamente da espiritualidade nessa vida, nós temos uma habilidade, né, meu irmão? Porque nós temos que identificar, né, aquele espírito, mesmo não sendo da nossa cultura original, porque nós fomos treinados na Umbanda do Brasil. Eu, no caso, para a Austrália, hoje em Portugal, e nós temos espírito, identificar o espírito, identificar as intenções daquele espírito e permitir que aquele espírito se positivo. E isso é uma dificuldade maior do que simplesmente que plasmou uma forma de caboclo, preto velho, Exu ou criança, trabalha ali, porque aí é mais fácil, ele está plasmado ali, você tem evidência, você está vendo uma criança, um Exu, um caboclo, um preto velho, mesmo que por trás dali tem um aborígene, fica mais fácil. Agora, quando ele se apresenta realmente como um aborígene, aí tem aquele impacto, e agora, o que eu faço, né? Como que eu vou lidar com isso? E essa é uma responsabilidade maior. E eu concordo plenamente com o que você falou. É preciso que a gente abra essa mente, né, das nossas coletividades terreiro, para compreender que a nossa religiosidade tem por trás a espírita. E se nós voltarmos no início da Umbanda, voltando lá atrás, foi anunciada, ou como alguns outros gostam citar, a Umbanda foi fundada, não importa a sua crença, eu respeito a todas. Né? Uns dizem anunciação da Umbanda, outros dizem organização da Umbanda, outro fundação da Umbanda, mas enfim, respeitando a todas essas formas de ver, quando Zélio anunciou ou organizou o culto ou fundou a religião, o próprio caboclo das 7 encruzilhadas
né? Ele teve vários problemas de saúde a um centro espírita, e ali ele foi meio que rechaçado por se apresentar como, na visão deles da época, um espírito ignorante. Então, o índio não podia se apresentar ali. E o vidente, né, o médium ali, dirigente, falou, por que você falando dessa forma com o índio, com esse linguajar atrasado, se eu vejo, né, no seu astral, no seu espírito, a veste de um jesuíta? E aí, então, o espírito caboclo das 7 encruzilhadas responde, porque numa encarnação anterior eu fui malagrida, morri na posição. E aí ele conta que ele teve uma vida anterior como padre, que foi Gabriel Malagrida, e depois teve uma reencarnação como indígena, e que ele estava ali para fundar uma nova região de índios. Eu digo-lhes que há histórico, né? Cada uma das colinas de Neves atuará como um arauto de uma nova religião que virá fundar, que eu irei fundar na minha casa amanhã, e essa religião falará aos humildes, com os mais evoluídos aprenderemos, aos menos evoluídos ensinaremos, mas a nenhum diremos não, nem viraremos as costas, pois essa é a vontade do Pai. Então, muitos umbandistas precisam voltar lá atrás, na fundação da Umbanda, e entender que essa religião linda, maravilhosa, ela surgiu porque nossos mentores, né, um padre que depois teve uma reencarnação, depois de ter sido queimado na fogueira da Inquisição, voltou como índio, fomos, digamos assim, discriminados num centro espírita. Se nossos guias tivessem sido aceitos e pudessem trabalhar, de repente não teria nem necessidade de se fundar uma nova religião. Porque se formos olhar lá atrás, a proposta original de Kardec era científica, era estudo, as mesas girantes, era conhecer o plano espiritual de forma totalmente despretensiosa, de forma totalmente adogmática, ou seja, sem dogmas, e estudar o mundo dos espíritos. Aprender sobre como os espíritos interagem com o plano material. Era uma ciência, era um estudo. Sim. E não havia essa de dizer, não pode o caboclo, não pode o preto velho, não pode o Exu, não pode o engenheiro, não pode o cientista, não pode o aborígene australiano. Kardec nunca proibiu isso. Sim. Proibiu foram dogmáticos, fundamentalistas que vieram porque a sua interpretação limitada, a sua interpretação preconceituosa com as classes sociais menos favorecidas, porque não aceitavam o negro, não aceitavam o índio, fizeram com que atrapalhasse o processo de compreensão do mundo espiritual. Então, na verdade, se você fizer um paralelo aí da linha original, que é o espiritismo, através do qual Kardec não dogmatizou nada, ele simplesmente escreveu no seu Pentateuco a sua visão, as suas descobertas, os seus estudos, e que deixa claro que se houvessem outros conhecimentos e outros fundamentos que, se fosse descoberta após dele, que deveriam ser considerados e não ele ser adorado como um, né? Então, novos conhecimentos, novas descobertas, novas considerações deveriam, sim, ser agregados àquele conhecimento. E aí começou a linha do estudo do espiritismo. Por que não aceitar os caboclos pretos velhos? Então, já houve aí um desvio para o espiritismo da Umbanda, que, na verdade, nada mais é do que espiritismo. Por que não aceitar um aborígene? Sim. Por que não fechar? Por que devemos fechar a porta? Por que devemos engessar o culto da Umbanda? Por quê? Não. Agora, isso não quer dizer, como você falou, de que tudo pode, tudo pode fazer dentro de uma casa da Umbanda. Não é assim. A casa tem as suas regras, tem a sua ordem, tem a sua lei, tem um dirigente que tem que estar preparado para diferenciar um obsessor, um irmão espiritual mal intencionado, ou um irmão que está ali, mesmo fora das formas de apresentações tradicionais, mas que é um espírito de luz
e que pode sim contribuir. Então, nós temos uma responsabilidade grande. Gostaria de passar a palavra para você, que eu falei muito já. Não, e assim, a única coisa que eu tenho a acrescentar é que, infelizmente, esse preconceito que a gente sofreu lá no início, lá no primeiro dia de manifestação do caboclo, se perpetua até hoje, né? É impressionante, assim, é cultural, né? É coisa de negro, é coisa de pobre, é coisa de atrasado, né? Como é que espíritos de luz podem utilizar charuto, podem utilizar cachaça? É isso que a gente ouve hoje em dia, né? E é importante a gente, como dirigente de terreiro, explicar para as pessoas de que as entidades não são espíritos viciados, né? Que se utilizam daqueles elementos para fazer o desmanche de energia negativa que a própria pessoa criou, né? Então, infelizmente, esse preconceito ele se perpetua até o dia de hoje. E o que tem de umbandista que não sabe quem foi Zélio, que não sabe quem foi o Caboclo das Sete Encruzilhadas, que não sabe a data de início da Umbanda, que não sabe que começou no Rio de Janeiro, que não sabe nada dessa história que tu acabou de comentar, é impressionante. É impressionante. O que tem de dirigente que se acha superior e que acha que o seu terreiro é Umbanda, e que o seu terreiro está acima de qualquer coisa, e que a sua doutrina é única, e que os outros são tudo menos, é impressionante. É impressionante, assim, o que a gente recebe, assim, de mensagem, que eu fico me perguntando assim, mas não deveria ser natural? Tipo assim, pessoas... tipo assim, como é que eu vou te explicar? Assim, posts simples, né, que eu coloco falando alguma coisa sobre caridade, falando alguma coisa sobre a retidão dos médiuns, falando sobre a seriedade que deve ter um dirigente, e as pessoas respondem assim, tipo, isso não é assim que funciona aqui. Como não é assim que funciona aí, sendo que é Umbanda? A gente parte do princípio que se existe uma casa de Umbanda, um terreiro de Umbanda, alguma coisa que se pratica Umbanda, o mínimo deveria ser feito. Né? O mínimo de preparo aquele dirigente deve ter. Eu fico comparando a Umbanda com outras religiões e, tipo, para ser um monge budista, quanto que tem que se estudar? Quanto que tem que se batalhar? Eu trabalho com informática aqui. Eu fui atender o escritório de um templo budista. E eu conversando com o monge de lá, ele é um monge de lá, e ele falou assim, olha, eu perguntei quanto tempo demora para ser um monge budista, nossa, minha dicção está horrível, um monge budista, e quanto tempo de estudo? Ele falou, olha, anos, anos e anos. E aí ele mostrou fotos de monges budistas. Ele não é um monge, desculpa, ele é como se fosse o organizador do templo. Ele não é o top master lá, eu não sei qual é. Aí bate a minha ignorância. Mas, enfim, ele me mostrou fotos onde os monges têm que estudar o livro deles e eles passam por uma sabatina de vários outros monges e perguntam o que está escrito na linha tal, da página tal, do livro tal. Ele tem que responder de pronto. Ele tem que saber o que está escrito ali. Ele tem que ter entendido a mensagem. E aí vem outro e pergunta, o que está escrito na linha tal, da página tal? E ele tem que responder. E são vários livros, vários e vários livros de estudo. O que precisa ser para ser um sacerdote de outras religiões? E parece que o de Umbanda é simplesmente, eu quero abrir um terreiro e eu sou sacerdote. Entendeu? E não está certo isso. Eu sei que não é esse o objetivo da nossa live, mas é uma coisa que a gente tem que falar. Porque eu, tu e tantos outros umbandistas sacerdotes que trabalham para o bem da religião tem que remar 2, 3, 4 vezes mais quando a gente se depara com esses problemas. E a gente cansa. A gente cansa de fazer o que é certo. E você tem toda razão. E às vezes, né, simplificando aqui, confundem liberdade com libertinagem. Total. A liberdade é ficar lado a lado com a responsabilidade. O fato da Umbanda ser eclética, dela ser, digamos assim, bastante aberta, ela nos dá uma responsabilidade maior,
porque nós não podemos brincar com a espiritualidade das pessoas. Nós temos que estudar muito, nós temos que nos prepararmos muito, né? No meu caso, aí são mais de 2 décadas de trabalho, de estudo até hoje, e vou morrer estudando, vou morrer aprendendo, não só na Umbanda, mas digo bem claro aqui para todos os preconceituosos se morderem de raiva. Sou iniciado na religião tradicional iorubá, sou seguidor do tradicional iorubá, dentro do culto de Ifá, do culto de diversos orixás, dentro do culto de Egungun, dentro do culto de Ami, sou iniciado, sou praticante do Xexé-Lagbá, e para muitas pessoas isso é o fim do mundo, porque, não, mas você não pode seguir 2 vertentes religiosas diferentes. Quem é você para cuidar da minha espiritualidade, se eu estou bem, se eu estou feliz assim, se eu me encontrei? Quem é você para dizer o que eu posso fazer? Quem sou eu para dizer o que você pode fazer na sua espiritualidade? Eu acho que cada um de nós tem que voltar o foco mais para dentro e se encontrar primeiro, porque geralmente as pessoas que criticam mais o outro, ele não pode aquilo, ele é só encontrar. Procura focar mais para dentro, no nosso despertar, no nosso encontro, mesmo que aquilo não faça sentido para os outros, mas faz para nós. Então, eu comecei na Umbanda, fui ao Candomblé, dentro do Candomblé foi feita uma série de rituais, depois o meu sacerdote de Candomblé migrou, fechou a ritualística dele de Candomblé, o terreiro dele passou a seguir somente o tradicional iorubá, eu segui o mesmo caminho, sou iniciado na Nigéria, tenho 5 iniciações dentro do tradicional iorubá, então para mim isso é a minha espiritualidade. Agora, eu não misturo ritualística de Umbanda com ritualística de tradicional iorubá, eu acho importante falar isso daqui, senão vira uma salada e as pessoas perdem digamos assim, o norte do que elas estão praticando. Eu acho que as práticas religiosas elas podem ser feitas em paralelo, desde que você também procure estudar como você estuda, se aperfeiçoar e fazer as coisas da correta. Eu fui com sacerdote, uma grande banda. Eu não inventei o sacerdócio. Eu fui consagrado sacerdócio dentro do culto de Ifá, tanto na parte da Umbanda quanto na parte de tradicional iorubá, eu fiz as coisas da forma tradicional. Eu tenho meus mais velhos da Umbanda, eu tenho raiz na Umbanda, eu tenho meus mais velhos do culto tradicional iorubá, eu tenho meus mais velhos. Então, essa raiz, essa tradição, a gente trocar experiência, eu troco experiência com você, né? Apesar de sermos de vertentes diferentes, mas a gente conversa. Ô, meu amigo Fábio, como é que é a sua visão sobre isso? Aqui eu penso isso. Ô, Babá, o que você pensa sobre isso? Eu penso isso. É importante essa troca. Entender que nenhum de nós é dono de uma verdade absoluta. Você acredita que eu sofro intolerância intra-religiosa? Porque a gente de intolerância religiosa dos evangélicos, mas eu sofro muita intolerância religiosa dentro da minha vertente de Umbanda. Porque as pessoas não aceitam, por exemplo, que eu trabalho com malandro, porque na minha vertente de Umbanda não se trabalha com malandro. É criança, caboclo preto velho e trabalha com Exu escondido, né? O Exu não existe dentro da minha vertente de Umbanda, mas todo mundo trabalha com Exu escondido. Sim. Então, assim, eu não gosto de poesia. Eu acho que se o Exu é trabalhado, as pessoas têm... Se o malandro chegou, trabalhar sim. E eu não posso dizer, você não está seguindo a sua vertente de Umbanda. Estou. Porque o fundador da minha vertente de Umbanda veio da casa do Zélio. E o Zélio disse, com os mais evoluídos aprenderemos, aos menos evoluídos ensinaremos, mas a nem não viraremos as costas, pois essa é a vontade do Pai. Então, para quem discrimina o Zé Pilintra, para quem discrimina o aborígene, para quem discrimina o Exu, você não é um bandista. Você não se encontrou nem como ser espiritual e você nem se encontrou como um bandista, porque a religião de Umbanda nasceu de um preconceito, de uma discriminação dentro do espiritismo. Então, pode ter religiosa discriminação e preconceito e se dizer um bandista. Passo a palavra para você. Não, eu ainda, uma coisa que eu noto muito ainda
enfim, a única maneira que eu tenho de seguir e saber me atualizar de como anda a Umbanda no Brasil é pelas redes sociais. Então, assim, muita coisa que eu vejo em grupos de estudo que supostamente deveriam ser de estudo enfim, de várias outras casas, é que o que tem de gente engessando a Umbanda e dizendo que pode ou que não pode, que orixá X, Y ou Z faz ou não faz parte da religião, e esquecem o básico, que a Umbanda ela é o caboclo, o preto velho, o Exu, é a entidade em si, né? A linha de trabalho, é colocar a mão na massa. Tem muita gente preocupada com a função orixá. O que é orixá? Tem muita gente que não sabe. Lá na Nigéria, não foi lá na Nigéria para estudar. E eu não estou falando isso porque eu sei que tu foi. Eu estou falando isso porque é a maneira que eu penso. Será que lá na Nigéria o conceito Exu não é diferente do que tem no Candomblé, que tem dentro da Umbanda? Assim como tem a palavra Egum dentro da Umbanda é uma coisa, dentro do Candomblé é outra. Será que não sofreu... E dentro do tradicional Yorubá é outra. Para você ter uma noção, no templo do meu iniciador na Nigéria, no salão principal de Ifá, e eu posso falar o nome do templo, lá de Fala Templo de Ogum, porque a minha iniciação foi não nada a esconder, sou filho de Babá Oluô de Ocotó e Bancole, príncipe de Fala. No templo principal, onde estão todos os Ifás, né, que é a forma, digamos assim, simplista que a gente chama os assentamentos de Orumilá, onde estão todos os Ifás, no templo, no salão principal, e a mãe dele. Paixões e terras ali, errados dentro. E me causou uma certa estranheza, porque na parte da minha cultura, quando eu fui me iniciar na Nigéria, na primeira viagem que eu fiz a Nigéria, eu falei, nossa, mas os caixões estão aqui? Eles falaram, estão, meu pai está enterrado aqui, minha mãe está enterrado aqui, eles são os nossos ancestrais, eles não nos vão fazer mal. Nós, na cultura tradicional iorubá, cultuamos os nossos ancestrais. Eu sou iniciado no culto de Egungun. Então, meu nome, até recebi o nome de Odé Labi, que quer dizer nascido para ser Odé, nascido para ser sacerdote de Egungun, para ser cultuador de ancestral. Então, se você fizer um paralelo, sem misturar Umbanda com religião tradicional iorubá, que são culturas diferentes, mas até dentro da minha iniciação de Egungun, eu sou Odé Labi, o nome que eu recebi, o Orunqó que eu recebi na Nigéria, é nascido para cultuar os ancestrais. Eu faço na Umbanda, não culturais. O que eu faço quando eu estou dando uma comida para Egungun? Porque eu tenho meu quarto de Egungun, eu tenho minha casa de Egungun, de Ifá, de Orixá, separado da Umbanda, para não acharem aí que é tudo uma salada. Então, o que eu faço? Eu estou cultuando ancestrais. E o culto de Egungun na Nigéria é muito diferente no Brasil. Na Nigéria, o Egungun, na nossa saída, ele abraça a gente. Egungun nos abraça, ele é o nosso ancestral. Egungun abraça mulheres, abraça homens, abraça crianças. Só botar no Google aí, quem não conhece. Ixexelabá, Senhorixá Ibilé, religião tradicional iorubá, Egungun Festival. Egungun Festival. Vocês vão ver Egungun andando pelas ruas, abraçando as pessoas. Eu tenho fotos, eu tenho vídeos de Egungun me abraçando. E não vai trazer nada de mal. Já no candomblé brasileiro, existe um conceito diferente, que tem que se manter uma distância, com ato... senão Egungun pode te matar. Eu respeito, porque eu respeito muito o candomblé, eu respeito a Umbanda, eu respeito a Quimbanda. O objetivo aqui não é comparar religiões, mas realmente existências. Então, é o que você falou, às vezes a pessoa que está é a pessoa um odé como eu e quer criticar você porque você está trabalhando com um aborígene corretamente, porque ele apareceu na sua casa, é um espírito de luz. Às vezes a pessoa que está falando tanto de orixá e querendo desmoralizar o seu trabalho, ela nunca botou os pés na Nigéria. Sim, exatamente isso que eu falo. Isso acontece. E exatamente isso que eu penso. Exatamente, a pessoa não tem vivência, a pessoa vive dentro do seu terreiro e acha que o mundo está ali dentro, né? E não respeita o próximo, né?
E a gente volta lá no nosso início da conversa. A pessoa não sabe quem ela é, né? Então ela tira a liberdade do outro porque justamente ela não sabe quem ela é. Eu vou ter que encerrar a live aqui porque a gente já chegou em 1 hora. Nossa, já, São cara? tantos assuntos já, 59 minutos e 56 segundos. São tantos assuntos, é tão gostoso conversar com o irmão, é tão bom, é tão produtivo, eu te admiro tanto, e com certeza a gente vai tocar no coração de muita gente positivamente. Peço a Gopa, coisa que nós dissemos aqui feriu alguém, o objetivo não é esse, o objetivo é ajudar, e com certeza a grande maioria vai se sentir tocada no seu coração, porque vão ter muitas pessoas que se identificam também com o nosso trabalho, e para aqueles que não se identificam com a nossa forma de ver, não tem problema também, a gente respeita a sua forma de ver, a gente respeita o teu espaço, a tua opinião, respeito é fundamental em qualquer relação humana, independentemente de ser espiritual ou religiosa. Então, nós respeitamos vocês todos que estão aí, discordem, concordem conosco, e com certeza nos respeitando, vamos seguir mais adiante, porque além das religiões existe a espiritualidade, existe o amor, existe o carinho, existe a fraternidade. Então, vou ter que encerrar aqui, mas é muito assunto. Não, é demais. Vai ser... Quando o macumbeiro se junta para conversar, quando o amigo tiver disponibilidade, a gente vai se encontrar no novo bate-papo. Vamos conversar sim, irmão. Vamos conversar. Eu que agradeço muito a oportunidade de estar no teu canal, de fazer parte desse hall de pessoas importantes que participaram aí, que vão participar. Eu já falei e volto a repetir que eu não me sinto nesse mesmo patamar dos irmãos que já participaram. Porém, eu agradeço demais, é muita honra estar fazendo parte disso tudo. E me coloco à disposição, sempre que precisar, sempre que a gente conseguir juntar as agendas aí e fazer com que os dois tenham tempo ao mesmo tempo. E aí eu acho que caiu, não sei se estou falando com vocês ou não. Aqui está mostrando como live ainda, mas enfim, eu acho que já deve ter quase acabado. Estou aqui ainda. Eu fiquei sozinho aqui, eu falei, meu Deus, agora estou sozinho ou não estou sozinho? Estou pagando mico sozinho aqui ou não? Mas, enfim. Então é isso, meu irmão. A gente está junto aí, a gente não se conhece pessoalmente. E eu tenho certeza que no dia que isso acontecer vai ser uma honra para mim, que eu vou ter bastante coisa para aprender. Né? E a gente vai trocar figurinha aí, com certeza. E como a gente já conversou em off, eu acho que a gente de alguma maneira, tem alguma ligação de outras vidas que a gente acabou se juntando agora, se encontrando de novo. E não é à toa que a gente se espalhou pelo mundo aí para se achar pelo meio da religião. Então, fica aqui a minha admiração, fica aqui o meu agradecimento e o meu muito obrigado por participar. Obrigado aos seguidores da página, do canal, enfim, a todos aqueles que nos acompanharam, que estão na live ou que vão ver logo depois. Bom, muito obrigado, Pai Fábio Verte, de todo o meu coração por você disponibilizar seu tempo tão corrido. Muito obrigado à Umbanda na Austrália. Muito obrigado à Casa de Pai Pedro por esse tempo e muito obrigado a todos vocês que compartilharam um pouquinho do tempo de vocês aí nos assistindo. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Fábio. Um abraço a todos. Um beijão no coração, irmão. Até mais.